Pessoal, meu nome é Patrícia Monteiro, sou mestranda em Direito Social e Econômico pela Faculdade de Direito Milton Campos, em Minas Gerais, e orientada pela professora doutora Luciana Cristina Souza. Gostaria de começar parabenizando os organizadores deste congresso e os participantes por mais essa contribuição importante para o mundo acadêmico. O tema que eu vou abordar hoje tem relação direta com a nossa maior preocupação atual, que é a pandemia do coronavírus. O título da apresentação será A proteção de dados de geolocalização no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Com o objetivo de combater a pandemia do Covid-19, uma série de governos ao redor do mundo estão aderindo à estratégia de monitorar a população através da localização de aparelhos celulares. As operadoras de telefonia móvel na União Europeia, por exemplo, elas já estão compartilhando esses dados com autoridades da saúde da Alemanha, Áustria e Itália, que querem saber se as pessoas estão realmente respeitando o distanciamento social. Essas operadoras estão restritas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o GDPR, que impõe limites ao compartilhamento e gerenciamento de informações pessoais dos clientes. O emprego da mineração de dados ele tem se mostrado um valioso instrumento para a aplicação de políticas públicas sanitárias, coletando traços digitais de grandes segmentos da população e usando inteligência artificial para tirar conclusões sobre o bem-estar da população. No entanto, a aplicação dessas medidas de monitoração da população no Brasil não pode ser comparada a outros países como a Europa, porque na ausência de regulamentação em vigor, semelhante à GDPR, o compartilhamento de dados de geolocalização, ainda que para execução de políticas públicas de combate ao coronavírus, cria uma insegurança jurídica. A proteção dos dados pessoais na luta contra o Covid, no enfrentamento da Covid, nós temos que analisar, primeiramente, o que seriam esses dados pessoais. Dados pessoais são informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável, como nome, CPF, endereço, dados genéricos, histórico médico, o IP, os dados de localização que estamos tratando aqui, que é a geolocalização, isto é, são dados vinculados direta ou indiretamente ao indivíduo, os quais revelam algo sobre ele. Configuram-se como uma extensão da personalidade, constituem elementos substanciais de nossa singularidade. Por isso, eles podem ser compreendidos como os reflexos pessoais, capazes de nos identificar em nossas particularidades e enquanto seres sociais. A antítese do conceito de dado pessoal seria um dado anônimo, ou seja, aquele que é incapaz de revelar a identidade de uma pessoa. Um dos argumentos amplamente utilizados a favor da geolocalização é a anonimação de dados. Embora este argumento à primeira vista pareça plausível, parte de uma premissa equivocada, uma vez que o tratamento de dados anonimizados não impede que ocorram interferências no livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, pois os algoritmos utilizados no controle e classificação de dados podem distinguir pessoas de formas discriminatórias. Diante das coletas de dados de usuários nos serviços de telecomunicações, como insumo para informações sobre mobilidade e concentração de pessoas no Brasil,
a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, emitiu um parecer demonstrando preocupação com a prática adotada. Ela alerta que os dados coletados e processados neste momento constituirão base legada que estará submetida às disposições da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a partir da sua vigência, e orienta que a implementação das medidas pelo Estado devam ser motivadas e ter respaldo jurídico, bem como deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade e da transparência. A segunda polêmica em torno da geolocalização questiona a própria efetividade da medida. Como vimos anteriormente, alguns estados e municípios brasileiros já implementaram a medida exposta, porém nenhum deles até agora fundamentou como esses sistemas seriam eficazes para impedir a disseminação do Covid-19. Não há como negar que a utilização de banco de dados pessoais é de extrema importância, uma vez que é necessário para o Estado efetivar suas políticas públicas em diversos setores, sobretudo na saúde pública. No entanto, a menos que possam justificar suas invasões sobre a privacidade e liberdade de expressão, ou mesmo o impacto discriminatório que essas intrusões teriam sobre grupos vulneráveis, a implementação de tais medidas é temerária. Haja vistas que vão de encontro com a própria legislação brasileira. A Lei Federal 8.080 de 90, que regulamenta o direito à saúde, inclui o direito à informação do cidadão e o dever do Estado de fundamentar suas políticas e ações em informações sanitárias e evidências científicas, legitimando a coleta e o uso de informações pessoais. A terceira e a última ponderação a se fazer sobre o emprego de geolocalização é a utilização para rastreamento do usuário. De acordo com a declaração da presidência do Conselho Europeu de Proteção de Dados, EDPB, o rastreamento de indivíduos, ou seja, o processamento de dados históricos de localização não anonimizados, poderiam ser considerados proporcional em circunstâncias excepcionais e dependendo das modalidades concretas do processamento. No entanto, ele deve estar sujeito a um maior escrutínio e salvaguardas para garantir o respeito dos princípios de proteção de dados, a proporcionalidade na medida em termos de duração e escopo, limitado, retenção de dados e limitação de propósito. A ponderação entre o direito à saúde e à privacidade. Logo após a decretação da pandemia da OMS, houve no Brasil a edição da Lei 13.979 de 2020. Essa lei dispõe sobre as medidas de enfrentamento do Covid-19, do estado de emergência de saúde pública de importância internacional. A referida norma ela é pautada no Regulamento Sanitário Internacional da OMS, que estabelece algumas medidas de restrições a direitos e liberdades individuais, dentre elas o isolamento e a quarentena. Contudo, o estado de emergência previsto nessa lei deverá se pautar não apenas nas recomendações no que concerne à circulação de pessoas e mercadorias, para prevenir ou reduzir a propagação da enfermidade, mas também nos seguintes princípios enunciados em convenções internacionais, ou seja, a legalidade, proclamação, notificação, transitoriedade, ameaça excepcional, proporcionalidade, não discriminação, compatibilidade, concordância e
complementariedade com as normas internacionais. A imbricação conceitual entre interesse público, interesse coletivo e interesse individual não permite falar em uma regra de prevalência absoluta do público sobre o privado. Na ausência da previsão constitucional ou de lei que realize o juízo de ponderação entre esses interesses conflitantes, incumbirá a administração pública percorrer as etapas de adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, realizar um juízo ponderativo guiado pela proporcionalidade e a otimização máxima dos interesses em jogo, não se estabelecendo prevalência teórica e antecipada de uns sobre os outros, considerando a profunda imbricação entre interesses de coletividade e interesses individuais. Quanto ao intérprete, cabe cumprir o papel fundamental de fiscalizar a aplicação desses princípios que coíbem o uso abusivo de medidas de exceção. Não se pode negar aos magistrados o poder de questionar os motivos que levam os estados a suspender direitos, tampouco a valorar a justa adequação entre essas medidas adotadas e a gravidade da situação. Além de declarar a ilegalidade das medidas que se baseiam exclusivamente em motivos discriminatórios. Diante da coleta dos dados de usuários dos serviços de telecomunicações como insumo para informação sobre mobilidade, concentração de pessoas, organizações do mundo inteiro têm se posicionado alertando para o risco dessas medidas, violar a privacidade dos usuários do sistema e da telefonia móvel. Embora a situação de emergência sanitária requeira a restrição de liberdades, o combate da pandemia não pode ser desculpa para uma atuação autoritária do Estado. As medidas adotadas devem respeitar, dentre outros princípios, a transitoriedade, proporcionalidade e transparência. Deve-se buscar, acima de tudo nesse momento, um equilíbrio entre os interesses coletivos e individuais. A ausência de norma em vigor como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não pode ser usada como subterfúgio ao poder público para invasão da privacidade, mesmo porque a postergação da vigência dessa norma foi feita logo no início do surto da Covid-19. Então, a proteção aos dados pessoais, ela está imbricada com o direito à privacidade, que concorre igualmente com o direito à saúde, seja na categoria de direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal ou de direito humano previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E diante da colisão entre direitos fundamentais, deverá se realizar um juízo ponderativo, guiado pela proporcionalidade e otimização máxima dos interesses que estão em jogo. Muito obrigado, um bom congresso a todos.